Então, no Centro de Comunicação Social em Brasília, até por conta dessa proximidade maior ao comandante da Marinha, é onde tem onde fica estruturado mesmo esse departamento de assessoria de imprensa. E aí, quando alguns eventos acontecem no Rio, a gente realiza. Mas a grande parte é feita pela equipe em Brasília desse departamento de assessoria de imprensa. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01Cast, podcast oficial do Concurseiro 01. Mais uma vez aqui com o meu companheiro William de sempre, né? Fala aí. Tudo jóia, né? E hoje a gente tem com a gente aqui a Tenente Laís, que veio fardada, tá? Hoje. Primeira tenente que vem aqui fardada. A gente pode começar deixando a Tenente Laís se apresentar, né? Laís, conta um pouquinho pro pessoal, primeiramente, né, na verdade, que falta de educação a minha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui participar do 01Cast, contar um pouco pro pessoal. Agradecer a Marinha também, né? Exatamente. Agradecer a Marinha por ter enviado a Laís aqui. E conta um pouquinho pro pessoal, quem é você, o que você faz lá dentro da Marinha, para quem não te conhece. Tá bom. Bom dia, Guilherme. Bom dia, William. Primeiro, muito obrigada pelo convite, porque é sempre um prazer e um orgulho muito grande que eu tenho em servir nessa instituição. Então, eu fico sempre muito feliz em poder falar da Marinha do Brasil. Eu sou a capitã-tenente Laís Dornelas. Entrei na Marinha em 2015, sou temporária, né? Sou RM2. Então, ano que vem, estou aí no finalzinho, né, da minha carreira na Marinha. Devo sair ano que vem. E sou jornalista. Atuo no Centro de Comunicação Social da Marinha desde que entrei, né? E onde eu faço diversos vídeos, participo de operações, faço também um pouco da parte de assessoria de imprensa. É mais ou menos isso. Quem já viu o canal da Marinha sabe quem é, conhece bem a Laís. Eu ouvi dizer que ela é quase que a porta-voz oficial ali, né? Pra quem não sabe, dá pra dizer que é apresentadora do Isso é Marinha, do canal da Marinha? Sim, é isso mesmo. Assim, eu não sou apresentadora do canal, mas no canal eu produzi junto com a minha equipe, né? Nós criamos uma série que chama Isso é Marinha, para tentar mostrar mais para o público um pouco do que a gente tem, né? Tem muita coisa que o público, que a sociedade não conhece da Marinha. E principalmente tentando atrair o público mais jovem, né? E o público mais jovem, ele se interessa mais pela parte operativa, né? Ação, né? Vou usar tiro, porrada e bomba, digamos assim, né? E o Isso é Marinha é mais ou menos essa pegada. Eu comecei a gravar em 2019, ele foi lançado em 2020 e nós temos 7 episódios. E foi um projeto muito legal, que eu tenho muito orgulho de falar dele, orgulho da minha equipe de ter participado, é muito bacana. É o Xodó, é meu filho. Pode falar. Mas antes de entrar nessa parte, eu queria perguntar como é que a Laís, a Tenente Laís, entrou na Marinha, né? Como é que veio despertou esse desejo, como é que entrou, como é que foi o concurso e tudo mais. Então, é curioso porque eu nunca tive o sonho de entrar na Marinha, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu tive um relacionamento com uma pessoa que é da Armada, né? E aí, a partir disso, eu conheci a Marinha e vi que tinha, né, a área de comunicação social. Aí eu tentei a primeira vez o concurso mesmo efetivo para a carreira, né, dentro da comunicação social. Não passei e aí saiu o edital para o RM2. Aí eu fiz. O meu ano foi o último ano em que não tinha prova. Foi o último ano que era aquela análise curricular, entrevista, a parte de inspeção de saúde e o TAF. Né? Então, eu já tinha um currículo, já tinha trabalhado em outros lugares, inclusive como repórter mesmo. Eu sempre trabalhei muito nessa área do audiovisual, de TV. Então, já tinha um currículo relativamente bom, né? E aí eu consegui entrar. No dia, é curioso, porque no dia de ir para o curso, para me apresentar, eu fiquei, meu Deus, e se eu não gostar disso aqui? Porque a pessoa a qual eu me relacionava na época estava super animado, que legal, você entrou e tudo. E aí vem aquilo, gente, e se eu não gostar, como é que vai ser a decepção, né? Aí você fica com aquilo de decepcionar os outros e de se decepcionar também, né? Porque, embora não tenha tido prova, você se prepara, você tem um preparo, você assim, se prepara muito psicologicamente a entrevista, não faz ideia do que ia ser perguntado na entrevista. Então, e quando eu cheguei lá, graças a Deus eu me adaptei
E, pô, eu me considero uma vibrona dentro da Marinha, assim. Sou muito vibrona. Mas, gente, Laís, tu não é do Rio, né? Como é que tu veio? Tu é de longe. Como é que foi essa vinda pra cá? Já veio antes? De onde que você é, na verdade, né? Pra Então, começar. eu sou brasiliense, minha mãe é paraense, então eu fui criada em Belém do Pará. Brasiliense? Eu sou brasiliense, mas Não a conheço minha essa cidade. mãe... Que isso, cara? É isso, cara, eu sou péssimo em geografia. É em qual estado? É em Pará mesmo? Não, eu sou de Brasília, eu nasci em Brasília. Eu não sabia que quem nasceu em Brasília falava brasiliense. Brasiliense ou candango, né? Tem essas duas. Caraca, eu pensei assim, cara, como assim? Não sabe onde que é Brasília, Não, velho? Brasília eu conheço. Cara, Brasília é capital do... Corta. Brasília é capital do país, cara. Conheço. Enfim, vamos tocar o baile, pessoal. Não precisamos gastar tempo nessa gafe. Então, eu sou brasiliense, mas a minha mãe é paraense. Então, eu fui muito pequenininha, voltei muito pequenininha para Belém do Pará. Fui criada lá. E eu acho que eu já tinha uns 3 anos de formada, mais ou menos, quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa da Armada. E conheci ele em Belém. Uhum. E ele veio transferido para o Rio para fazer o CEMOI, que é o curso de especialização dos oficiais. Superior, né? Isso. E aí eu vim com ele em 2014. E aí, em 2014 mesmo, eu tinha uma ideia do mercado aqui no Rio completamente errada. Diferente. Né? Eu achei que o mercado de comunicação social aqui no Rio fosse um mercado muito bom e não era. Então, foi bem difícil eu conseguir retornar para o mercado aqui, me ingressar no mercado aqui. E aí foi quando eu vi, poxa, se eu continuar com ele, o ideal para mim é que eu faça um concurso público. E aí foi quando eu descobri que a Marinha tinha essa área. Comecei a estudar, não passei no concurso pro efetivo, entrei como RM2 e tô aí até hoje, muito feliz por isso. Laís, só voltando um pouquinho no gancho, você comentou da série Samarinha, né? Vocês fizeram 7 episódios. Você se lembra mais ou menos qual que eram os temas desses episódios? Sim. O primeiro episódio a gente gravou com uma aspirante. A ideia era mostrar um pouco da oportunidade, da possibilidade de mulheres ingressarem na Marinha. E em especial pela porta, que é a Escola Naval. Hoje, na época, quando eu gravei com ela, a gente só tinha mulheres intendentes. Hoje, as mulheres na Escola Naval elas já podem escolher os três corpos, né? Da Armada, Intendente ou Fuzileiro Naval. Então, isso eu acho que é uma conquista muito grande, muito especial para as mulheres. Então, a primeira gravação que eu fiz foi com elas, com a aspirante Alhandra, que hoje já é uma segunda-tenente. Olha só. Né? Então, é bem legal isso. Depois, eu gravei com os mergulhadores de combate, que são os nossos operações especiais, né? Na verdade, a gente tem na Marinha 2 grupos de operações especiais, o GRUMEC, que são os mergulhadores de combate, e o COMANF, que são os comandos anfíbios, né? Que é do Corpo de Fuzileiros Navais. E aí eu gravei com o GRUMEC, depois eu gravei com a Aviação Naval. Pode dar spoiler, Uê? Pode. Já teve aqui já o Almirante Paulo Ricardo. Então, vocês devem conhecer em breve aí, através, né? Um pouquinho da Aviação Naval. Então, gravei com a Aviação Naval. Foi também uma experiência muito legal. Eu pilotei. Olha só. Algumas aeronaves de 2P, né? Tinha um piloto né, muito bem capacitado. Eu fui ali meio de reserva. Mas foi uma experiência muito legal, muito bacana também, que a Marinha me ofereceu. Teve a Aviação Naval, teve o COMANF. Acho que eu estou esquecendo de algum. Acho que foram 4 até agora, não? Não, teve aspirante, COMANF. Aspirante, COMANF, GRUMEC, Aviação Naval. Aviação Naval. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Ai, calma que eu tô esquecendo. A gente vai pôr na tela mas aí e vai lembrar. Os que eu tô lembrando, né? E tem o Operações de Beirinhas, que também é muito interessante. E o que ele tem de interessante foi o primeiro que eu gravei fora do Rio de Janeiro. Então, eu fui para Manaus gravar com os operadores ribeirinhos lá, que é um grupo do Corpo de Fuzileiros Navais que faz toda a parte de segurança ali nos nossos rios, né? Nas nossas fronteiras ali do Amazônia, Pará, e também a gente tem um grupo no Pantanal.
Então, foi também uma experiência muito legal, porque eu nadei no Rio da Amazônia, né? Então, tem muita coisa legal. Saltei de uma aeronave, nadei no Rio, então tem muita... E sem contar que me trouxe um pouco de afeto também, né? Por conta de estar ali na região norte, muito perto de Belém do Pará, onde está a minha família. Então, foi um episódio bem especial. Foi o último gravado até então. Legal. E de todas essas experiências, assim... O que mais te marcou, assim? Você consegue contar alguma história do que rolou durante algum episódio que você estava gravando, que você falou, caramba, isso daqui é surreal? Ou pode começar, né? Tipo assim, como foi gravar com o Grumec, né? A gente começa a trazer um por cada um. Como é que foi gravar lá com o pessoal que é do grupamento de mergulhadores de combate? Então, com o Grumec foi bem legal. Teve um grande desafio, porque por eles serem operações especiais, a gente tem um cuidado, né? Eles precisam ter um cuidado de se preservar, preservar a imagem deles. Então, eu não podia identificá-los. Né? Eles usam balaclava, né? Isso, eles usam balaclava. Eu não podia falar o nome deles, né? Embora eles tenham nome de guerra e acabam usando sempre o primeiro nome. Então, eu tratei com eles muito pelo número deles, né? O número deles dentro do Grumec. Então, isso foi um diferencial. E o diferente para mim foi fazer um treinamento físico fardada. Assim, né? Com camuflado deles, com bota. Então, correr. E mochila. Isso foi... Para mim, foi... como foi o primeiro episódio, isso pesou bastante para mim. Foi bem diferente, porque uma coisa você correr ali com a roupa de TFM, né? Um tênis, outra coisa é correr ali com boot, que não é tão confortável, na verdade é quase nada confortável, né? E todo aquele aparato. E aí depois... E aí, com o Grumec, foi a minha primeira experiência de atirar com fuzil. Isso. E foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. É muito bom atirar, Acertou gente. os tiros? Acertou o alvo? Acertei. Porque eu fui muito bem... Acertei porque fui muito bem instruída, né? Mas deu tudo certo. Então, acho que esses 2 pontos, assim, do Grumec, por ter sido o primeiro, né? Assim, o primeiro que foi no ar foi o segundo piloto. Eu gravei 2 pilotos. Gravei com o aspirante e gravei com o Grumec. E aí, o Grumec acabou indo ao ar antes e o da aspirante logo em seguida. Então, eu acho que esses 2 pontos me chamaram bastante atenção na época desse episódio. Eu sei que tem no Grumec, tem aquele... Como é um mergulhador de combate, tem bastante trabalho de apneia, tem mergulho. Chegou a fazer algo do tipo lá com eles? Não cheguei nesse ponto, mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui, aproveitando, né? Fazer um merchan. A gente está preparando um próximo episódio do Marinha. Não é com os mergulhadores de combate, mas... Nunca anunciado, hein, galera? Mas são com mergulhadores. São com os mergulhadores escafandristas. E aí, sim... Não fui eu, mas quem estava gravando teve a oportunidade de fazer mergulho, apneia, e é bem desafiador. A profissão deles é muito desafiadora, porque eles são responsáveis por fazer reparos nos navios embaixo d'água. Então, assim, imagina, você é engenheiro, fazer um reparo de navio já é muito difícil na superfície. Imagina embaixo d'água. Então, vai chegar esse... eu lembro que quando o navio ele tem que docar para fazer reparo. Então, docar, você bota ele no dique, né? O dique esgota a água dele, vai para o seco e você faz o reparo. Só que é muito trabalhoso essa manobra. Às vezes não tem nem dique disponível para docar o navio. E aí, quando vai fazer esse reparo, né, com o navio na água, tem que chamar os mergulhadores, os escafandristas, para fazer o reparo do navio, do casco, do motor, do hélice, do eixo, para ele ver o que está acontecendo, ver o que está acontecendo, ver se às vezes a bomba que está... aspirando a água para resfriar alguma coisa, ela está entupida a entrada ali. E aí tem que chamar um mergulhador para lá ver se é isso e tal. E, cara, imagina, tu entrar embaixo de um navio de 100 metros, né, que pesa centenas de toneladas, para ver uma coisinha lá embaixo. Tudo lá embaixo, vê aquela hélice, vê tudo lá, é meio surreal, assim, assustador. Então, assim, só para talvez deixar um pouquinho claro, são 2 grupos de mergulhadores na Marinha, né? O Grumec, que são operações especiais, então eles trabalham mais na parte
bem operativa mesmo, e os mergulhadores escafandristas, que além desse papel, né, de apoio de reparos e etc., tem também um papel de salvamento, né? Então, quando acontece algum desastre, algum naufrágio, ou alguém está perdido no mar, eles também fazem esse legal. tipo de ação de resgate. Caraca, legal, legal. E agora sobre a... Vamos em sequência, né? Das aspirantes. O que mais te marcou? Das aspirantes, o fato de ver mulheres ali, né? Nós ainda somos minoria na Marinha, embora a mulher na Marinha já esteja há 42 anos, mas nós ainda somos a minoria, né? Majoritariamente homens. Então, ver mulheres tendo essa oportunidade, né, de ingressar pela porta da qual a maioria dos homens, né, oficiais entram, é muito legal, assim, tem um cunho muito especial. Sem contar com as histórias, sabe, que você escuta de cada uma. Então, uma das aspirantes que me acompanhou mais nesse episódio, que hoje é a segunda-tenente Alhandra, ela veio do Sul, então ela deixou a família lá, veio para cá muito novinha, né, e assim, me passava por muita dificuldade, você não poder estar sempre vendo a sua família, porque eles ficam num período de internato, né, a semana toda na escola, são liberados ali no final de semana. Então, eu acho que isso me tocou muito, mostrar como né, como nós temos mulheres fortes, embora muito novas, né, e como é legal ver onde a gente tem chegado, sabe, dentro das Forças Armadas. Na época que eu gravei, as meninas da Escola Naval só podiam sair como intendentes. E hoje em dia elas já podem escolher o Corpo da Armada ou o Corpo de Fuzileiros Navais, o que foi uma grande vitória também para nós mulheres, né? Acho que para a sociedade como um todo. Legal. Sabe dizer se já tem alguma mulher que saiu da Escola Naval e foi para a Armada ou Fuzileiro Naval? Ou só essa galera que entrou depois? Elas estão ainda cursando, eu acho. Estão cursando, isso, elas estão cursando. Elas já escolheram, já puderam escolher, mas eu não vou chutar porque eu posso errar, mas acredito talvez final desse ano ou do outro. Por aí elas já devem estar saindo dentro desses corpos. Mas o pessoal do QCCA, eu acho que é engenheiro que pode entrar no Corpo da Armada, já está aceitando mulher. Talvez elas entrem antes do que as mulheres da Escola Naval, porque as QCCA, as mulheres, né, que vão entrar via engenharia, elas vão entrar agora ano que vem, se for no final do ano, talvez dá tempo ainda de chegar antes do pessoal da Escola Naval. Até os últimos concursos também. Né? Pode ser. Pode ser. Legal. E no Comanf, como foi? Antes de ela responder, eu vou botar na tela, né? Bota aí. Aqui já no esquema. Mas... A gente trouxe um vídeo Pegamos um vídeo na internet do Isso é Marinha. Baixamos um episódio. Aqui, ó. Pra quem tá ouvindo só a gente, tá passando na tela o Isso é Marinha aqui da Tentileza, ó. Camuflagem, tiro de precisão com os caçadores, mais conhecidos como sniper. Vocês pediram no primeiro vídeo, pediram no segundo vídeo e pediram no terceiro vídeo. E eu vim aqui, no Batalhão Toneleiro, mostrar para vocês os comandos anfíbios. Aqui com o instrutor, explica qual a função de um caçador. A função de um caçador, Batalhão de Operações Especiais, é prover apoio aos comandos anfíbios, desde a parte aeroterrestre como parte de superfície. E também prover apoio às atuações do grupamento operativo de fuzileiros navais. Tá certo, mas espera aí, pessoal. A gente vai... Mas, e Laís, eles não poderiam mostrar também o rosto. Assim como no Grumec, eles também não podem mostrar. Por serem operações especiais, eles também têm esse cuidado, né? De não ficarem muito expostos. São os dois grupos da Marinha que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque eles lidam com situações muito delicadas. Eles vão, de fato, para frente de combate delicadas e que é melhor... Estratégicos ali, né? Muito estratégico. E aí é melhor a gente preservar um pouco a identidade desse nosso pessoal. E foi aonde? Foi em Manaus esse? Não, esse eu gravei no Batalhão Toneleiro. Foi o do Ribeirinhas que foi em Manaus. Isso, Operações Ribeirinhas que foi em Manaus, que foi o último, né? Onde que fica o Batalhão Toneleiro? É aqui no Rio? Peraí que você vai me pegar. É no Rio, eu não sei se... Agora eu me confundo... Não, eu me confundo. Eu não sei se esse é Campo Grande ou São Gonçalo. Acho... Sim, eu não lembro também. A gente precisa... Eu não vou acertar agora. É um dos dois lugares. Mas fica aqui, é Rio de Janeiro. E aí? Fuzil é pesado? Tu caminhar ali com aquela roupa toda, aquela...
Assim, no Comanf, teve alguns pontos chaves, né? Um foi fazer um rapel através da aeronave, que eu nunca tinha feito. Então, eu tive que ir um dia antes de iniciar as gravações para ficar treinando, fazer o rapel, né? Descer de uma torre várias vezes, para poder gravar descendo de aeronave, que é um método de filtração que eles utilizam, assim como o Grumec também utiliza. O outro foi participar dessa parte que a gente mostrou aí, né? Que é um tiro de precisão, de um sniper. Então, eu realmente atirei com aquela arma. Sensacional. Então, foi muito legal. E no Comanf, foi a minha primeira experiência nadando de camuflada. Caraca. Que foi na piscina. Eu pude, no Comanf, acompanhar parte da formação dos alunos. Tinha alguns alunos se preparando para se tornar comandos anfíbios. E aí no curso, no CIASC, que fica na Ilha do Governador. O curso é lá, no Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo. E aí foi a minha primeira experiência. Nossa, como é difícil, gente, nadar de camuflado. Mas muito deu difícil. pra nadar assim? Ou foi nada do tijolinho? Caiu na água e já tava assim, foi meio carteado, né? Como a gente fala na Marinha. Foi um teste ali. Eles ficam a noite inteira, nadam a noite. Caramba. Muito, muito. E eu, assim, né? Em vez de fazer a piscina da borda daqui para cá, eu fiz o contrário, né? Nas bordas laterais, de uma lateral para outra. Porque eu vi que eu não ia aguentar. E então, essa foi a minha primeira experiência, porque é difícil ter uma técnica para nadar de bote. Eu não sabia, ninguém me ensinou. Me tacaram na piscina e vai lá. E então, esse ponto também foi bem desafiador. Mas e aí, qual é a técnica? Vai contar pra galera? Então, não tem contar, não vou ensinar. Até hoje não sei. Não pode bater, né? Os pés assim, né? Tem que vir naquela natação tipo um sapinho, né? Sim. Que aí facilita, mas ninguém me avisou. Eu fiquei igual uma maluca tentando bater os pés ali, quase afogando. E o peso, a roupa fica molhada, pesada ainda? Muito pesada. Muito Ela pesada. deve ser com pesada mochila? naturalmente, na verdade. Mas tá- Seca já deve ser pesada. Não, isso eu sempre pedi para me coxarem. Todas as vezes que eu precisei pular na água, eu sempre pedi para ir sem fuzil e sem mochila. Mas a galera só lá- com uniforme. Mas quem tá fazendo treinamento, de fato, os alunos vão com água, com a mochila, com fuzil. E a mochila deles pesam, porque tem todo o material deles, todo o material que eles possam precisar no curso está ali dentro. Caraca, imagina estar na piscina. Eu não consigo nem nadar sem nada, imagina com... Pois é, já tem dificuldade de nadar leve, imagina pesado. Caraca. Então, foram os 3 pontos, assim, bem marcantes para mim, né? Descer de rapel de uma aeronave, atirar com fuzil de sniper. Nunca imaginei isso na minha vida. Mas e legal que nadar atirar de com fuzil, camuflado. com fuzil. É bem diferente. Bem diferente. E aí ficou abaixadinha ali, A deitada. gente precisa de fato se esconder, né? Ficar bem camuflado. E a primeira vez que eu pintei meu rosto, né? Pintei não, camuflei o meu rosto, eles vão me matar ouvindo eu falar assim. Primeira vez que eu camuflei meu rosto, então me mostraram como que fazia, como que precisava utilizar. Eu usei toda aquela roupa que é bem camuflada deles mesmo. E aí, né, como eu não tenho a técnica de preparar o fuzil, é claro, o caçador, né, um sniper preparou e eu só deitei e atirei. Então deu tudo certo. Mas mesmo assim foi muito bom. Foi uma experiência mas então muito boa. lá dentro do Comanf tem também os snipers. Tem uma classe dentro do Comanf que são os snipers. Eles têm um curso à parte ou todo mundo consegue? Não. Todo mundo tem a mesma experiência ali? Todos podem, né? Assim, eles têm um treinamento, mas separadamente tem os paraquedistas, tem legal. os caçadores, Entendi. né? Que são os snipers. Então, tem algumas... Eles vão especializando ali. Isso, dentro do Comandos Anfíbios. Mas a técnica geral, o todo, né? A maior parte ali, eles já saem do curso sabendo fazer, planejar operações dentro de um terreno e várias outras coisas. Caraca. E na sua experiência, que foi por uns dias Grumec e por uns dias Comanf, o que você achou? Qual curso você achou mais difícil? Então, Vai é arranjar briga aí, difícil. acho que vai ter uma Não, briga, é difícil porque no Grumec, infelizmente, quando eu fui gravar com o Grumec, não estava acontecendo o curso. Então, eu não pude acompanhar o curso. Eu acabei já fazendo com os mergulhadores de combate que já são formados, que já atuam, né?
Então, teve uma pegada mais leve. E foi o primeiro, né, gente? Então... Foi pra maciar. Isso. E o Comanf não. O Comanf eu já consegui, fiquei um dia, né, ali no curso mesmo. Então, é bem intenso. Os alunos já estavam muito cansados, assim, era visível. Lutando ali contra o sono. E o outro que eu acompanhei curso mesmo foi Operações Ribeirinhas em Manaus. E lá eu fiquei uma semana no curso. Então lá eu vi a luta do aluno para conseguir se manter acordado. Depois de um dia inteiro de atividades, à noite ter que estudar e se manter acordado ali. Então, do que eu vivenciei, o Operações Ribeirinhas foi bem difícil, porque eu estava mesmo. curso mesmo, né? Mas é difícil comparar, porque todos são muito difíceis e eles são muito especializados, né? Então, tem uma cobrança muito grande em todos eles. Eu acho que seria legal vocês trazerem aqui, hein? Vamos trazer de cada. Um Comanf, um Grumec. Vamos deixar eles falar, né? E perguntar para eles falarem, porque a minha participação foi muito pequena, é difícil. Mas e como é que é, assim, para alguém como nós, meros mortais, participar e entrar assim num mundo onde tem várias pessoas especializadas que estão treinadas para um treinamento sobre-humano, assim, né? Como é que foi para você essa experiência de ser uma pessoa normal e estar no meio desses caras que têm treinamento de ter que mergulhar, ter que nadar com 40 quilos nas costas? Como é que foi, assim? Foi desafiador. Eu sou jornalista, como eu falei. Não entrei na Marinha achando que um dia eu fosse saltar de uma aeronave, né? Atirar de fuzil. Pensei, vou na Marinha, vou gravar meus vídeos, né? Fazer uma assessoria de imprensa. E aí, de repente, vem esse projeto. Muito legal. Então, foi ótimo para mim, porque um dos grandes presentes que eu tenho em servir no Centro de Comunicação Social é que eu posso dizer que eu conheço praticamente toda a Marinha. Eu circulo em todas as áreas, sabe? Em todos os corpos ali. Então, isso é muito bacana, porque conhecendo toda a Marinha, eu vejo a dimensão da nossa força e o quanto o nosso país está seguro, porque tem pessoas como essas, né? Como esses militares em que eu gravei, que abdicam das suas vidas para defender o bem maior, né, que é a nossa nação. Então, para mim, é fantástico, assim. Foi desafiador, confesso, porque várias coisas eu nunca me imaginei, nunca pensei, mas a confiança que eu tinha nos militares que estavam ali, de que eles não vão deixar nada de ruim acontecer, não vão permitir que nenhum acidente ocorra, me deu tranquilidade, né? E segurança, entendeu? Sim. Caramba. Faltou um, né? Operações Ribeirinhas, né? Falou Grumec, Comanf. Tem a aviação naval. A aviação naval. E aí, como foi lá? A aviação naval foi bem legal. Como eu falei um pouquinho antes, né? Eu pilotei algumas aeronaves, como o 2P, óbvio, né? Fui ali. É um segundo piloto, tipo o piloto reserva, né? E óbvio, né? O principal pilotou praticamente tudo. Em algum momento ele pilotando de verdade. E aí em algum momento ele pega aí um pouquinho, e aí eu peguei, foi bem legal. E lá teve um desafio. A aeronave era de asa rotativa ou fixa? Rotativa. Fixa eu não tive oportunidade. Vou deixar aqui, preciso ainda fazer o fixa antes de sair da Marinha, hein? As aeronaves rotativas. E aí o desafio que dentro do treinamento, né, dos aviadores tem AUTEPAs. E é um equipamento que simula uma aeronave e você fica dentro desse equipamento, né, dentro da aeronave, e ele cai dentro da piscina e você precisa sair, porque aí simula como se a aeronave tivesse caído na água, no mar, e você precisa sair daquela aeronave. E foi um pouquinho tenso. Quando eu olhei, eu falei, não vou conseguir isso. Pensei, né? Mas aí depois eu fui. Foi muito legal, porque quem participou, quem foi junto comigo, foi o que na época era o comandante da aeronaval, que era o almirante Paulo Hoover. E foi muito bacana, assim. E sobrevivi, saí super bem, inclusive, quero dizer isso aqui. E foi bacana, e é legal mostrar a aviação naval. Foi bem legal mostrar, porque poucas pessoas sabem que a Marinha tem aeronave. Gente, então, a Marinha ela tá no mar,
na terra e no ar. É uma força muito completa, né? Não? É verdade, exatamente. Marinha completa. Tem alguma tática para sair desse desafio simulado aí? Quando a nave cai na água, assim, tem alguma tática para você sair de forma mais... Só para eu saber quando rápida? tiver andando de avião. Se por um dia acontecer, né? É bom estar preparado. Então, o treinamento eles sempre falam, né? É uma mão na fivela do cinto e a outra mão na janela. Porque é a janela que você... Numa aeronave você vai empurrar para poder sair. Então, a mão no cinto é para você poder se desatracar ali, né? Tirar o cinto e aí empurrar a janela e conseguir sair pela janela e escapar da aeronave. Então, é mais ou menos essa técnica aí que precisa ter. E não criar pânico, né? Principal. Não. Você não Isso pode aí, criar pânico. Se eu cair numa aeronave na água... Não, mas Pânico? Comigo, não. Mas agora você já sabe. É só você pensar, não, já sei. Eu tenho que tirar o cinto, quebrar a janela e vou sair bem. Realidade. Eu tirando a janela, tentando quebrar o cinto. Na prática, a teoria é outra, né? Mas é por isso que eles precisam treinar bastante, né? E ser pessoas muito bem capacitadas, porque isso, de fato, pode acontecer ainda mais no meio operativo, né? Se com nós civis dentro de um voo isso pode vir a acontecer, imagina no meio operativo, né? Isso é muito mais fácil de talvez aconteça, né? Até porque no meio operativo tem a chance de alguém te derrubar, né? É difícil, assim, você não pega um voo pensando que alguém vai vir atirar em ti, mas no meio operativo você treina pensando que pode vir alguém nisso, atirar exatamente, em ti. que é o que eu falo, né? Hoje a gente vive tempos de paz no nosso país, mas a gente precisa treinar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, então é bom sempre estar pronto, né? E além do Isso é Marinha, assim, que outras... Você comentou, e aí eu não poderia deixar de perguntar, que você passou por quase toda a Marinha no seu tempo de CCSM. Que outra parte da Marinha, tirando essa, você já foi, assim? Então, tem duas viagens que eu fiz que foram muito marcantes nessa minha trajetória de 7 anos e foram muito especiais. Uma foi o Poit, que é a Ilha da Trindade, que eu tive a oportunidade de ir, poucas pessoas vão. E foi muito especial. A gente tem um destacamento que fica nessa ilha, né? A Marinha tem um destacamento que fica nessa ilha. E eu tive a oportunidade de ir. É um lugar maravilhoso, em que a Marinha cuida muito, assim como cuida da ilha em São Pedro, São Paulo. O arquipélago, né? O arquipélago de São Pedro, São Paulo. A Abrolhos, né? Dentre outras, que a Marinha está ali para cuidar, para preservar o meio ambiente, para preservar o local. Então, a Ilha da Trindade é um desses pontos. E eu tive a oportunidade de ir, de conhecer. E foi fantástico, assim, o lugar é incrível. O trabalho que a Marinha realiza lá é importantíssimo, né? De marcar presença ali naquele território e cuidar da preservação. E lá eu tive uma experiência que foge um pouquinho do mundo militar. Que foi eu sair à noite junto com o pessoal do Projeto Tamar. E a intenção era ver uma tartaruga desovar. E aí a gente foi caminhando, e assim, achamos tartarugas enormes e tudo, e nada de encontrar uma tartaruga desovando. E aí eu precisava voltar com a minha equipe pro Poit mesmo, né, onde fica a estrutura lá. E aí eu comecei a voltar com a minha equipe e alguns pesquisadores também. E no meio do caminho, de repente, começa a sair da areia aquele monte de tartaruguinha, assim, um monte. E foi uma emoção muito grande, porque você vê o início de uma vida, sabe? Isso foi muito legal. E aí a ilha, ela é cheia de caranguejos. É uma curiosidade, ela tem muitos caranguejos. E os caranguejos matam as tartarugas. Ah, sério? Então, o desespero da minha equipe, dos pesquisadores, dos caranguejos não pegarem as tartarugas, foi curioso, assim, foi engraçado. E eu acho que esse momento foi muito especial dessa minha ida, por isso que eu tenho um carinho muito especial pela Ilha da Trindade. Lá tem uma gruta, e que reza a lenda, que quem deixar alguma coisa lá tende a voltar. Eu deixei, mas ainda não voltei. Então, teve a Ilha da Trindade e a outra experiência maravilhosa. Mas só perguntando sobre a Trindade, você foi lá embarcada em navio? Isso, eu fui embarcada. Porque fica um destacamento lá, que se eu não estou enganada, eles trocam de 4 em 4 meses. E para manter esse pessoal lá, os nossos navios saem daqui
acho que, se eu não me engano, mensalmente para levar municiamento, né? Levar alimento, enfim, coisas, né? Até também equipamentos, o que for necessário para eles. E aí eu fui em um desses navios, fui no navio Patrulha APA, navio Patrulha Oceânico APA, isso, que é aqui do 1º Distrito Naval. Foram 4 dias de viagem daqui do Rio até o Poit e depois o retorno. Eu tenho 100 dias de mar. Louco. Caramba, tempo, 3 meses. Mais Tenho muitos também, sabia? Sério? Quantos? Vamos deixar o Will contar, Eu tenho contar as meio dia histórias. Conta aí, como foi esse meio dia de mar? Foi marcante. Foi uma experiência única, eu Foi uma diria, experiência né? única, eu diria. O navio suspendeu, 10 da manhã e voltou 4 da tarde. Mareou? Não, pior que eu não marei. Marear, pra quem não sabe, é enjoar, né, no navio. Isso. Mas eu não passei mal. Eu fui no Bahia também, então Bahia também quase não joga. Mas eu tive uma experiência embarcado, né, de servir embarcado. O engenheiro fez Na minha época, o engenheiro fazia um estágio de 4 meses. Não, 2 meses, embarcado no navio. E eu fiquei na fragata Liberal. Fiquei 2 meses embarcado na fragata Liberal. Só que na época ela estava no período de manutenção, porque ela ia para o Líbano. A Marinha tem uma missão de paz da ONU no Líbano e fica 6 meses lá um navio sempre, e aí troca o navio. Na minha época, ia aí substituir a União, a fragata Liberal. E ela estava preparando a manutenção e tal para poder ficar lá. E aí o navio ficou praticamente no estaleiro da Marinha, que é o Arsenal, fazendo a manutenção. Então, não tive muitos dias de mar por isso. Mas tem amigos meus que teve várias semanas, assim, porque daí o navio saía para uma missão e eles iam junto. Muito legal. É uma experiência muito, muito incrível. Eu também não sofro de enjoo, não tenho enjoos embarcada. O mais próximo disso foi no navio veleiro Cisne Branco, mas é muito diferente, né? Você chegou a navegar Sim. Eu acho que eu tenho 3 dias de mar no navio veleiro Cisne Branco. E foi bem recente, foi no Velas Latinoamérica, que aconteceu agora no inicinho do ano. Durante o evento Velas Latinoamérica, que iniciou as nossas comemorações pelo bicentenário da independência. Então, eu embarquei no navio veleiro Cisne Branco, pernoitei lá e vi todo o trabalho, né, dos marinheiros. E é uma coisa muito marinheiro mesmo, porque só para quem não sabe, o navio Cisne Branco é um navio veleiro mesmo, assim. Ele tem uma vela gigante. Sério? É aquele nível século XVI, XVII. Assim. Exatamente. Então, assim, eles todos... oficial, a praça mais moderna, todos eles puxam cabo, porque na Marinha chama cabo e não corda, né? Para poder içar as velas, assim. É uma coisa bem marinheiro de filme mesmo, sabe? E é bem legal, assim. É um navio muito importante para a Marinha. É o nosso navio de representação. Então, eles viajam por vários portos do exterior, levando a nossa bandeira, né? Mostrando um pouco da nossa Marinha e do nosso país. Então, nos diversos portos. É um navio de representação muito importante. Então, ele não só representa o país nos diversos portos, como também participa de regatas internacionais com outros veleiros e já foi até premiado diversas vezes em regatas internacionais, o nosso navio veleiro Cisne Branco. Caramba. O que é uma regata, para o pessoal que não sabe? Regata é uma competição de... Uma competição à vela. Como se fosse uma corrida à vela. Mas um navio veleiro, ele tende a ser muito mais devagar que um navio a motor, assim? Tem. Mas também depende muito da velocidade do vento, né? Verdade, eu não sei também. Varia bastante, né? Eu não sei, mas acho que varia como muito. manter a uniformidade ali. E a outra viagem, que a gente acabou fugindo um pouco, uma viagem que marcou muito foi a Antártica. Foi pra lá? Foi. Caramba. Alô, CSSM, tiver vaga aí. Ó, deixa a dica, viu? Quem tá fazendo concurso aí para comunicação social, pode dar o nome lá pro Centro de Comunicação Social da Marinha, que vai viver muita experiência boa. Vai viver a Marinha de fato, viu? Pessoal jornalista, né? Jornalismo, publicidade e relações públicas. Olha só. E aí Fiz a faculdade errada. Ainda dá tempo de me informar disso aí. Tô novo. Fiz a faculdade errada. Fez nada. Todo mundo tem essa oportunidade ali dentro. E aí eu fui para a inauguração da nossa estação Comandante Ferraz. E foi muito legal. Foi ano passado, em janeiro do ano passado. Foi uma experiência única, porque
você só tem como ir para a Antártica através da Marinha. Então, a Marinha leva todos os anos, né, uma equipe grande de pesquisadores que fazem diversas pesquisas ali no ambiente, no continente antártico. E também é uma posição muito estratégica para o nosso país a presença da Marinha ali. Né? É uma missão político-estratégica ter a Marinha ter um ponto ali no continente antártico. E é uma questão científica também, né? Ajuda na produção científica. Eu sei que muitos pesquisadores, oceanógrafos, vão para a Antártica fazer pesquisa. Eu tenho uma amiga que foi para lá, ficou 5, 6 meses lá para fazer pesquisa, porque está junto dos militares da Marinha. Exatamente. A Marinha, ela presta esse apoio para os pesquisadores, né? Então, para toda a comunidade acadêmica que tem pesquisas ou que quer pesquisar diversas coisas, inclusive, assim, cura do câncer, várias coisas interessantes. Muitas pesquisas interessantes são feitas ali. E a Marinha tem esse papel de levar os nossos pesquisadores para lá para atuarem com essas pesquisas, né? Desenvolvendo cada vez mais o nosso país, né? Porque pesquisa, educação, meio acadêmico é muito importante. A Marinha se preocupa muito com isso e presta esse apoio também para a sociedade nesse sentido. Vou fazer uma pergunta leiga. Já sabemos que eu não sei muito de geografia. Mas por que não pode ir para lá de avião? Só pode ir de navio? Porque acho que não tem pista não dá nem pista, condições climáticas acho que não permitem, né? Acho que tem um Caramba. vento forte Imaginei também. que fosse algo assim. Tem uma base chilena. Na base chilena, na Antártica, as nossas aeronaves da FAB conseguem pousar, sim. Mas ir de navio é mais tranquilo por conta do tempo, do clima. Então, nem sempre a aeronave consegue pousar ali. Por conta do clima-tempo mesmo. Tanto que uma das formas, durante o inverno antártico, em que nem os navios conseguem chegar, são as aeronaves da FAB que levam mantimento e os mantimentos são lançados da aeronave. Sério? Caramba. Exato. Então, o nosso grupo de militares que fica na Antártica, eles também passam por um treinamento, muito rigoroso, né, para lidar com aquele ambiente, que é um ambiente inóspito, né? E poder fazer isso, de no inverno antártico, conseguir pegar todos os mantimentos para que eles possam sobreviver ali esse período tão difícil, né, na Antártica, que são 6 meses, 7 meses de inverno antártico muito severo. E eu sei também que acho que o pessoal, quando vai de avião, eles vão até metade do caminho e param na Argentina também, né? E eu acho que vão de lá, eles vão também para a Antártica. Lá na ponta da Argentina. A minha experiência, eu fui daqui para Punta Arenas, no Chile. Lá eu encontrei os nossos navios polares, o Maxi e o Ari Rangel. Fui no Maxi. Afiado, hein, cara? Que isso? Que bom que parece eu tenho. Que já foi de marinha, né? Meu Deus. Que bom que eu tenho o William aqui para me ajudar, porque a minha memória tá ruim. Peço até desculpa. Então, fui no Maxi e voltei no Ari Rangel. Aí eu fui no Maxi, né, de Punta Arenas, no Chile, até a nossa estação antártica. E aí, na volta, eu saí no Ari Rangel da nossa estação, fui para a base chilena, na Antártica, e de lá saí numa aeronave da FAB até Punta Arenas, para depois regressar para o Rio de avião. Quanto tempo é navegando entre aqui e até lá? Você foi de navio? Mas não. Foram daqui do Rio? Não, quanto foi? Mas ela foi de avião, né? Eu fui de avião até Punta Arenas, no Chile. De lá então, de Punta Arenas Chile, para a Antártica, para o continente antártico, deu de 2 a 3 dias, mais ou menos. E aí, nessa travessia, tem o que eles chamam de Drake, que é um momento que o mar joga muito, é a travessia de Drake, né? Então, joga muito, 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 muito. Eu dei muita sorte, porque na minha etapa, o pessoal falou que estava muito tranquilo. Aí o não balança. Então, mas teve muito... A gente foi um grupo de jornalistas com a gente para poder fazer a cobertura da inauguração da nossa estação antártica. Tinha também alguns pesquisadores embarcados e muitos enjoaram, não aguentaram, assim, porque joga bastante. E quando você está no alto mar, enjoa?
Tem alguma coisa que dá pra fazer além de vomitar ou só fica ali? Dramin ajuda. Dramin ajuda. Ou Estugeron fazendo comercial aqui dos medicamentos. A galera do Dramin, se quiser patrocinar a gente. Verdade. Inclusive, a minha garrafinha d'água que a gente tá sempre bebendo aqui, a gente nunca cobramos nada, tá? Fica aí o feedback. Legal. Por que... Outra pergunta leiga de geografia que eu não sou muito bom, claramente. Quando você foi pra Trindade, demorou de 2 a 3 dias. A ilha da Trindade, né? Trindade também é uma cidade? Alguma coisa próxima? É uma ilha, né? Ilha de Trindade. É porque tem a cidade de Trindade aqui próxima a Paraty, no Rio. Às vezes o pessoal confunde. Não, é outra Ilha de Trindade. Fica mais 2 próximo... a 3 dias, eu falei, caramba, mas era tão perto. A Ilha de Trindade fica mais próxima ali do Espírito Santo. Isso explica porque demorou de 2 a 3 dias. Não, já consegui sanar minhas dúvidas. Tem uma razão por isso, sabia? Por quê? Porque a Marinha mantém também a Ilha de Trindade e o arquipélago de São Paulo habitados lá, que aumenta a zona economicamente do país também. Como assim? Existe. Quando... eu vou estar falando besteira aqui, né? Não, tudo bem. Eu já perguntei quem é brasiliense nasceu onde? Não tem como ser pior que essa. Pior não vai. Mas pelos tratados internacionais, quando o país habita uma ilha, você habita uma parte terrestre, né? Uhum. E aí você ganha uma zona exclusivamente econômica, que chama ZE, acho que é o nome. E aí 200 milhas náuticas ao redor, de onde tem ali... entendi. Então, a gente pode matou explorar. ali, aumentou a nossa área. Então, o Brasil, se tiver legal. petróleo ali, o Brasil tem exclusividade de explorar aquele petróleo. Então, o Brasil mantém a Ilha de Trindade e a arquipélago de São Paulo. Então, consegue ganhar ali. Eu acho que uma da região do pré-sal está nessa região. Então, o Brasil ali, por a Marinha ter mantido os militares lá, consegue manter a Petrobras em pé. É muito importante. E aí, gente, né? Para isso que a Marinha existe. Ela são 9 distritos navais. A gente está distribuído aí por todo o país para manter a segurança da nossa população, para levar também... Isso é um trabalho muito importante que a Marinha faz, que eu tive a sorte também de participar, que são os atendimentos à população ribeirinha, né, na região ali norte, Amazonas, Pará. Então, é também um trabalho muito especial, importante que a Marinha realiza, que o pessoal chama, né? São os nossos navios da esperança, que na verdade são os nossos navios de assistência hospitalar. E que sempre levam um grupo de militares da área da saúde, médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros a bordo, para poder atender essa população ribeirinha que muitas das vezes não consegue ter acesso a hospitais da nossa rede pública de saúde. Além disso, através desses navios, a Marinha também, em parceria com outros órgãos, leva a cidadania. Então, muitas dessas pessoas não conseguem ir até um cartório para fazer uma identidade, né, ou qualquer outro tipo de registro, de documentação. E em parceria com outros órgãos, a Marinha também leva esses agentes desses outros órgãos até essas localidades para contribuir com a nossa população. Então, a Marinha é muito vasta e vale muito a pena estar aqui dentro, viu? O pessoal quer entrar, né? Caramba. Ela fala com tanto orgulho, você vê o brilho no olho, cara. Meu Deus. Já me arrependi. Muito legal. Eu ia perguntar, você embarcou nos navios hospitais? Chegou a embarcar? Sim, embarquei. E aí, como é que é esse contato? Assim, quando você chega numa cidade isolada, tem os médicos, enfermeiros lá, a própria tripulação do navio, né? Chega lá uma pessoa que nunca viu um médico na vida, chegou a presenciar isso. Como é que é essa relação, assim? É uma coisa humanitária, não é mesmo? Isso, assim... Na comunidade que eu fui, eles já tinham visto médico, eles têm... A Marinha vai, né? Então, frequentemente lá, então já tinha. Mas, assim, é muito interessante o quanto aquela comunidade super humilde, né? Arriscaria dizer pobre mesmo. É uma comunidade muito receptiva. Acolhedora então, mesmo. assim, muito acolhedora. No nível da gente chegar, vamos ali em casa para tomar um suco, sabe? E é isso. Então, assim, isso é muito legal, porque vira a chavinha. A gente vive uma vida tão corrida, né, na cidade grande, e que às vezes a gente fica sempre buscando algo mais. E você vê aquelas pessoas ali, as crianças, super felizes, porque correm e pulam no rio.
Então, assim, isso é muito legal. E aí, falando, né, de como eles recebem a Marinha com muita alegria. E eles não sabem quando a Marinha chega. E aí, quando a gente atraca, aí um avista e começa a chamar os outros. E aí, eles começam a se reunir. E aí, a gente chega lá, verifica com... Sempre tem um líder comunitário, né, nessas comunidades. E aí, a gente verifica com ele qual é o local que a gente possa montar na estrutura ali, então a gente faz uma triagem ainda na comunidade em terra e aí direciona aqueles que precisam ir para bordo, porque precisam de algum atendimento que o equipamento está a bordo, sei lá, um dentista, né? Precisa às vezes ir mesmo a bordo, que está lá a cadeira, todo o material do dentista. Outros não, outros os médicos descem, ali mesmo já faz aquele atendimento de triagem, afere pressão, né? Alguns... Acontece muito de pessoas lá, nessa viagem que eu fui, por exemplo, tinham muitos que estavam com receitas de medicamento, até medicamento controlado para diabetes, enfim, vencido, e que estava sem medicamento porque não tinha receita. Então, aí os nossos médicos fazem toda a avaliação e aí dão receita. Então, é um trabalho muito legal, de criança até os mais idosos. E teve uma situação que tinha uma pessoa, um cadeirante, que não conseguia ir até o local onde a gente ficou, né, para realizar o atendimento. E aí o nosso médico se deslocou até a casa desse cadeirante, que era um pouco mais distante, e realizou o atendimento. Então, é muito importante, é muito legal, assim, esse trabalho da Marinha, gente. Caramba, bem legal mesmo. É legal a gente comentar sobre isso daqui, porque é algo que é difícil se ver, né? Só quem realmente, assim, tá muito próximo lá, talvez, quem é de Marinha, assim, tem a oportunidade de ver, ou o próprio pessoal que é atendido, né? Então, e aí você vê a gama, né? Legal. A gente começou aqui a nossa conversa falando de tiro, né? De muita coisa operativa. E aí agora a gente tá aqui já falando de uma parte tão humanitária. Ali, né? Fomos para pesquisa, né? Questão acadêmica, educação, e aí a gente está agora nessa parte mais humanitária, de saúde, de cuidar mesmo um do outro, né? E, Laís, lá dentro do CCSM, além dessa parte, aparentemente você cobriu muitos acontecimentos, né? Então você foi, às vezes, registrar, enfim, você contou um pouquinho. Além disso, o que mais você chegou a fazer lá dentro? Eu fiz um pouco também da parte de assessoria de imprensa. Então, eu já precisei ficar destacada em algumas outras OMs. Então, por exemplo, já fiquei destacada no Exército, junto, né, nas operações conjuntas, né? Eu juntei ali com a comunicação social da FAB, do Exército, para trabalhar em algumas operações aqui do Rio, que as 3 forças estavam juntas. Para as Olimpíadas, eu fiquei na Escola Naval para poder fazer toda uma parte de assessoria e preparar, porque a Escola Naval foi um centro de treinamento para atletas nossos e também atletas do exterior. Então, eu fiquei ali, fiz essa parte de assessoria. Dentre muitas outras, tem um trabalho muito legal, que até ontem eu estava participando também, que é o trabalho de media training, que a gente prepara a porta-voz para a Marinha, né? Então, todos os cursos de alto comando, né, dos oficiais, eles passam por essa etapa também de treinamento, de poder conhecer um pouco da comunicação social, aprender um pouco como lidar com o jornalista lá fora. Então, também realizo junto com a equipe esse trabalho. Deixa eu ver. São muitas coisas. Do serviço. Serviço da Marinha. A melhor parte. Do serviço. O serviço do CCSM não é um serviço de pernoite. Então, a gente não precisa dormir a bordo, né? Então, a gente assume o serviço num dia, vai para casa com o celular de serviço. Sobreaviso. Fica de sobreaviso, exatamente. No dia seguinte, regressa mais cedo para abrir a OM, preparar toda a OM. E não é um serviço de pernoite, porque o CCSM Rio, ele funciona num prédio ali dentro do Arsenal de Marinha. Então, a gente tranca esse prédio e o oficial de serviço do Arsenal, né, toma conta da área ali. Mas se tiver qualquer tipo de eventualidade, nós somos acionados e precisamos regressar. Então, mas eu queria perguntar, já que trouxe nesse contato com outras forças, assim, como é o contato com a FUG da FAB, com o Exército, como foi esse convívio com as 3 forças? Antes de falar isso, na verdade, porque dentro disso você comentou que você fez assessoria de imprensa, né? O que é assessoria de imprensa na Marinha?
Então, assessoria de imprensa. A gente, além de preparar um porta-voz, a gente faz contato com os jornalistas, né, para convidá-los para fazer a cobertura de algum evento, de alguma operação. A gente faz notas, não só em resposta, mas algumas notas importantes, releases, né? Alguns releases são textos jornalísticos e envia para esses jornalistas para convidá-los a conhecer a nossa Marinha. Envia nota quando alguma emissora, enfim, algum jornal solicita alguma explicação para a gente, né? Alguma informação, a gente faz essa parte de nota também. O Centro de Comunicação Social, ele não sei se posso falar dividido, mas assim, a gente tem 2 sedes. A gente tem uma sede principal que fica em Brasília, que fica próximo ao alto comando, né, ao gabinete do comandante da Marinha. E tem essa sede aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu sirvo. Então, no Centro de Comunicação Social em Brasília, até por conta dessa proximidade maior ao comandante da Marinha, é onde tem onde fica estruturado mesmo esse departamento de assessoria de imprensa. E aí, quando alguns eventos acontecem no Rio, a gente realiza. Mas a grande parte é feita pela equipe em Brasília desse departamento de assessoria de imprensa. E também no CCSM tem a parte de publicidade, a parte de mídias sociais. Por favor, se você não segue o nosso Instagram, né? O nosso canal no YouTube, por favor, segue, curte, compartilha. Vou dar uma de blogueirinha aqui agora, fazer meu merchan também. Nosso Facebook, nosso Twitter, a Marinha tá em todas as redes sociais. Caramba, presente, né? Isso, nós estamos em todas as redes sociais, em grupo do Telegram, enfim. E temos lá também, em Brasília tem a equipe de mídias sociais, a gente produz aqui no Rio muito conteúdo. Por que aqui no Rio a gente produz muito? Porque a nossa esquadra está aqui, né? Então, acaba que muitos dos eventos, muitas das operações, elas saem daqui, elas partem daqui, né? Mas muita coisa política e estratégica acaba ficando no CCSM Brasília também, por essa proximidade maior com o alto comando da Marinha ali. Então, lá tem essa parte de mídia social, que é toda gerenciada lá em Brasília. Tem a parte de marketing institucional, as nossas campanhas publicitárias. A gente tem um departamento só disso. Então, os publicitários têm espaço, sim, dentro do Centro de Comunicação Social. Tem também essa parte de relações públicas. Tem um departamento só disso, que trata com o público externo. Então, nós temos a Sociedade Amigos da Marinha, temos a Liga da Reserva, que são os nossos oficiais que já foram para a reserva e que hoje apoiam a Marinha em diversos eventos, diversas situações. E a gente está sempre fazendo esse contato, faz contato também com o pessoal da academia, né, das universidades, que também é muito importante. Então, o setor de relações públicas tem esse elo muito grande de proximidade com a sociedade civil como um todo. O próprio para Laís estar aqui foi um pedido nosso ao CCSM para disponibilizar a Laís para estar aqui com a gente conversando. E que bom que aceitaram, né? Que bom que aceitaram. E como que é a relação quando você tem que lidar com outras forças? Sim, vamos voltar. Então, a relação é muito boa, né? A Marinha é a força mais antiga, para quem não sabe, tá? A Marinha do Brasil é a força mais antiga. Nós viemos junto com a Marinha Portuguesa, nós viemos junto com a família real, então nós somos a força mais antiga, mas ninguém tá falando que é a melhor, pessoal, tá? Não que seja, que não seja, não estão falando isso, é a mais antiga. É a mais antiga. Tem a maior precedência hierárquica. Isso, é a mais antiga dentro das 3 forças, mas eu acho que o Exército é muito importante, a FAB é muito importante, né? E por isso que a gente trabalha em diversas operações juntos, né? É uma interoperabilidade que acontece entre as forças muito importante. A minha experiência com essas forças foi muito voltada para a área de comunicação social. Então, sempre foram experiências muito boas, porque eu acabo encontrando colegas jornalistas, né? Então, o trato é mais tranquilo, é mais fácil, né? Do que talvez fosse com colegas de outros corpos, outros quadros, né? Então, foi sempre muito, muito tranquilo, assim, de tentar mesmo colocar todas as forças num espaço comum, né? Cada um mostrar um pouquinho do seu trabalho na sociedade.
Então, sempre foi muito tranquilo, assim. Tanto que eu tenho amigos, né, do Exército, da FAB, que veio a partir dessas operações, assim. Então... E eu lembro que eu conheci uma amiga jornalista que servia comigo lá, e ela disse que ela tinha contato com outras, ela era de comunicação social, ela tinha contato com outros oficiais de outras forças, e na Marinha a gente tem muita gíria na Marinha. Sim. Muita. E aí as outras forças têm suas gírias e tal, tem similares, são até correlatas, mas a Marinha tem muito mais. E aí ela falava com as pessoas, não, me safa aqui, eu tô na onça, pega lá. E também fala por trigrama. Na Marinha a gente manda mensagem. Eu ia falar isso agora, eu do trigrama. A gente manda por trigrama, que eu sei. O que é trigrama? Quando envia uma mensagem, a comunicação formal dentro da Marinha é por via mensagem. É um sistema da Marinha. E aí as mensagens têm trigramas. O que é trigrama? É uma palavra, 3 letras representam uma palavra. Por exemplo, determino. Determino é D-E-T. Então, você não escreve determino, você bota D-E-T, que assim significa isso. E nas próprias mensagens tipo do WhatsApp... uma abreviação. É, uma abreviação, só que a gente chama de trigrama. E são várias palavras assim. E na Marinha, quando a gente está conversando de trabalho dentro da Marinha por WhatsApp, se escreve assim, com trigramas. E lembro quando vai comunicar entre as forças, acaba que o pessoal de Marinha manda também, né? Trigrama e o pessoal, que é isso? Ninguém nada. Então, por exemplo, assim, no EB, né? A gente chama de campanha. O nosso colega de turma, né? A pessoa que trabalha ali com a gente é campanha. No EB é canga. Então, a gente fala que quando a gente tá com alguma dificuldade para resolver algo, tô na onça. E aí, no EB, tô no sanhaço. São os que eu consigo lembrar agora, mas tem vários, assim. Então, às vezes, essa parte de comunicação com as gírias é difícil. Agora, falando de trigrama, é muito curioso que a gente pega tanto, isso fica tão entranhado na gente, que às vezes eu me pego mandando mensagem pra minha mãe no trigrama. E aí meu Deus, aí eu tenho que apagar e escrever normal, né? E aí eu sempre falo, gente, por que a sociedade não adota o trigrama? É tão mais fácil. Muito mais fácil, né? Mas, enfim, é uma forma de se comunicar dentro da Marinha que facilita muito o nosso trabalho e é bem legal, né? Tem uma forma de comunicar, né? Por exemplo, quando você vai falar com o mais antigo, você quer pedir algo, né, para ele, você não fala, me dá isso, né? Vou fazer isso. Você fala, participo. Ele é mais antigo que você. Participo, que irei, ou solicito e tal. E aí, se ele é mais antigo que você, e ele vai responder, ele bota determino, entendi. Comunico, informo. Tem a diferença de moderno para antigo, tem esse modo de falar também. Isso, exatamente isso. Eu nunca vou informar ao mais antigo, eu sempre vou participar ao mais antigo. Né? Eu nunca vou solicitar algo, eu consulto a possibilidade do senhor me autorizar a vir conceder essa entrevista aqui para o concurseiro 01. É sempre menos agressivo. Assim, isso, é um pouco mais formal mesmo. Legal. E como que funciona nessas relações entre as forças? Por exemplo, você eventualmente destacou, foi para o Exército e teve que fazer o trabalho em conjunto com o EB, com a FAB, etc. Dentro do CCSM há uma hierarquia. Então, você tem o mais antigo, que é o seu chefe, tem mais modernos, que são seus subordinados. Mas quando você destaca para outra força, como que funciona essa relação? Então, aí eu fico subordinada a quem é o chefe daquela da célula de comunicação social dentro da operação. Então, eu já fiquei subordinada a coronel do Exército. Na maioria das vezes eu estive subordinada a algum coronel do Exército dentro da célula de comunicação social. No entanto, o mais antigo da operação era um almirante. Então, alguma coisa de comunicação eu despachava com ele. Quando era algo mais voltado para a Marinha, se eu precisasse, eu tinha livre acesso de ir até o almirante daquela operação e tratar com ele. Isso é uma coisa que é até legal de falar, que muito do pessoal assim, que é da Armada, que é do Fuzileiro Naval, o pessoal que veio de escola naval, né? Eles têm um melindre, uma certa distância muito grande das autoridades. O que é normal por uma questão hierárquica dentro da força. E o fato de ser assessora deles, eu acabo ficando mais próximo. Então, assim, sempre quando a gente está embarcado em alguma missão, a gente percebe uma estranheza, assim, dos tenentes
Essa tenente tá falando direto com o almirante. Quem é ela? Essa boia. Que essa boizinha tá aí? Mas é necessário, porque eu preciso prepará-lo, né, para lidar com a imprensa, para dar uma entrevista, para aprovar uma nota que a gente vai enviar. Então, é necessário ter essa proximidade com a autoridade. A autoridade entende muito isso e pede. Isso é muito interessante, porque o quadro técnico, ele é exatamente isso. A gente entra na Marinha para prestar assessoria daquilo que eles não são formados, né? Então, não tem. A Escola Naval não forma jornalista, não forma publicitário, né? Então, ela contrata esses jornalistas, esses publicitários, para poder prestar um serviço de assessoria para eles, né? Para mostrar qual é o caminho. É claro que a palavra final, né, do projeto, enfim, da nota de qualquer coisa, vai ser da autoridade, na maioria das vezes do Corpo da Armada, fuzileiro naval, um engenheiro também, né? Mas a gente está ali para isso, para prestar, e eles entendem isso, sabe? Tem um respeito pela gente. O nosso trabalho é muito importante, assim, bem visto. Caramba, bem legal. E qual que foi a sua maior dificuldade, assim, quando você estava embarcada? Voltamos no assunto, foi o que você acabou de comentar, e aí eu lembrei que eu queria ter feito essa pergunta e não fiz. Sem problema. É bom até que você me dá a oportunidade, porque o Will me deu uma deixa, aí eu depois perdi aqui no assunto. O meu primeiro embarque foi bem curioso. Eu brinco com o comandante Assano, agora almirante Assano, né? Que era o imediato do Bahia, quando o Bahia chegou ao Brasil. O navio Doca Multipropósito Bahia. E aí eu saí do Rio e fui para Salvador para embarcar no Bahia, porque o Salvador foi o primeiro porto do navio quando ele veio da França para cá. E aí eu brinco com o almirante Assano, que eu falo, meu nome tinha que estar aqui, fui buscar o navio. Só que eu não fui buscar o navio na França, né? Eu fui buscar em Salvador, mas fui buscar. Exato. E aí, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse navio, porque foi o navio onde eu realizei meu primeiro embarque. E o curioso foi que, nesse embarque, eu era a única mulher a bordo. Sério? Caramba. E eram mais de 200 militares, homens, e eu era a única mulher a bordo. Mas... E aí, meu primeiro embarque, é claro, né? Você fica com aquele medo, cara. Frio na barriga? Nossa, como é que vai ser isso, né? Mas foi muito tranquilo. Assim, todos os homens sempre me respeitaram muito. Nunca fui assediada dentro de nenhuma instituição, nenhuma OM, né? Organização Militar da Marinha. Em navio menos ainda, porque eu diria assim que no navio, quando a gente embarca, tem até um cuidado, meio um zelo, sabe? De, não pode acontecer nada com as mulheres aqui. Então, eles ficam com um zelo muito grande. E realmente nunca aconteceu nada. Então, esse meu primeiro embarque, por ser a única mulher a bordo, foi bem diferente. Mas aí depois vieram outros, e aí quando as aspirantes começaram a embarcar, né? Sair da Escola Naval intendentes. Então, hoje a gente já tem muitas intendentes embarcadas. Além, claro, do pessoal da saúde. Sempre tem uma médica, uma dentista embarcada também. E aí a coisa foi ficando mais tranquila, porque a gente começa a se encontrar mais, né? Tem mais mulher na Praça d'Armas, né? Que é onde a gente trabalha, onde a gente faz as nossas refeições, né? E aí a gente consegue ter um grupinho ali de mulheres, né? E fazer ali nossas fofoquinhas, enfim. É bem legal ver, assim, que hoje em dia tem camarote. Eu acho que os meus primeiros embarques, os camarotes femininos eram 4 mulheres embarcadas, eram poucas, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o último embarque que eu fiz, nós éramos 10 mulheres embarcadas. Caraca, muita gente. Né? Então, tem crescido bastante. Mas, assim, de dificuldade a bordo, acho que eu nunca... Algum perrengue a bordo? Perrengue? Porque sempre tem assim, esqueci as coisas, esqueci a eu coisa em casa. Falar, como é que eu vou buscar agora? Esqueci o carregador. Olhou para um lado água, pro outro água. Não esquecer não, mas quando o navio entra em regime de aguada. Que isso? É quando precisa restringir a utilização de água, para que a gente não fique sem. Então, aí, nessas situações, a gente não pode ficar tomando muito banho. Ou se tomar, tem que ser voando. Muito rápido, cronometrado. Os homens são liberados de não precisar fazer a barba, para não gastar tanta água.
né? E isso é um perrenguezinho pra mulher, eu acho, sabe? Ficar sem água, né? Ficar sem poder tomar 2 banhos diários, por exemplo. A gente não consegue. É um, e aí você tem que escolher. Pô, eu tomo de manhã ou eu tomo à noite? E aí, geralmente, das vezes que eu passei por isso, eu tomava à noite, porque aí eu ia dormir, ficava limpinha, acordava limpinha e seguia. E aí sujava o dia inteiro, suava o macacão, subindo a escada, etc. E aí à noite tomava banho. Eu acho que isso é um perrenguezinho, assim, bem... É chato, Ficar Não chique. nessa restrição. Nada chique. Nada chique. Esse não dá pra postar no Instagram, não. Não, isso não. Mas esse regime de aguada, né? Que fala? É. Ocorre geralmente como, assim? Por que motivos acabou a água, geralmente? E por que vocês não conseguiram atracar, enfim, voltar? Uma das missões... Eu não vou saber explicar, né, de forma... Técnica, isso. Mas uma das missões que eu tive... A primeira missão que eu passei por essa questão de regime de aguada foi uma Dragão. E aí, na Dragão, a gente sai do rio e o navio fundeia ali próximo a Itaoca, no Espírito Santo. Que é onde acontece o desembarque anfíbio dos nossos carros de combate. E aí, a gente ficou muito tempo no mar. E aí, a água realmente começou a acabar. E o sistema talvez... Né? E o sistema que faz osmose reversa. Isso, obrigada. Osmose reversa. Caramba, cara, você tá afiado hoje. Parece que eu já fui de marinha, Meu Deus. né? Por isso que eu tenho um engenheiro aqui, né, velho? Tem que ter um engenheiro para ajudar essa parte mais explicar, técnica. Né, quem falou é um sistema que tira de salinidade da água, né? Ele tira a salinidade da água do mar. Então... Enfim, não vou explicar tecnicamente como é que se funciona. funcionar, então tem água pra cima. E daí, às vezes, ele pode falhar. Exatamente. E aí os tanques podem... Muito tempo no mar, às vezes houve alguma falha nesse sistema, a água começa a ficar restrita e aí você fica precisa... nos tanques, né? Daí vai ter que... Vai esvaziar os tanques eventualmente. E ainda tem muito tempo de missão até poder parar num porto, por exemplo, para consertar aquele problema, né? Então, aí é preciso entrar nesse regime de aguada, de restringir mesmo banho, barba e etc. Caramba, é duro. Quer perguntar mais alguma coisa? Não. Tá tranquilo? Laís, então, acho que foi, né? Foi obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal essa conversa. Mais uma vez agradecer a Marinha também. Uma vez agradecer a Marinha por ter te enviado, te liberado, né? Liberado, agradeço o convite. Quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Bem, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando para a Marinha. Tenho um orgulho muito grande de servir essa força. Saio ano que vem, mas a sensação é de dever cumprido. Saio com orgulho, vou levar a Marinha comigo no meu coração. E o que eu queria falar, assim, para quem sonha em entrar na Marinha, não desista. Não desista do seu sonho, porque ele acontece, ele é possível. E a Marinha, ela tem muitas oportunidades, vale muito a pena viver isso aqui. Eu até brinco, logo que eu entrei, eu falei, nossa, todo mundo deveria passar por uma força armada, porque tem muita coisa que a gente aprende depois de estar lá. Então, assim, hoje em dia eu faço uma mala, eu preparo uma mala de viagem em 20 minutos. Né? Coisa que eu levo pra Força Armada. Isso é legal. Eu sei que ela tem histórias que ela tem que, às vezes, assim... Laís, você vai embarcar amanhã, você vai embarcar daqui a pouco. Não tem umas histórias assim? Tem, muito, acontece muito. Por exemplo, vou dar um exemplo... Posso Pode, com certeza, vai. Desculpa, gente, é muita coisa. Mas falando nisso, de ter que embarcar muito rápido, a gente teve recente, nesse ano, aquele desastre grande em Petrópolis. Né? E a Marinha foi para lá prestar um apoio à população. E eu fui acionada da noite para o dia. Então, foi aquele corre, assim... Então, uma das coisas que a gente sempre tem no Centro de Comunicação Social, a gente precisa ter todas as fardas a bordo. Não posso deixar farda em casa, né? E eu tenho que ter um kitzinho, que na Marinha a gente chama uma gateira, né? Então, kit viagem. Um kit viagem ali, pelo menos para que vá me safar, que vá me suprir ali os primeiros 2 dias de alguma situação. Uma outra situação que eu passei também, que foi muito corrida, foi o acidente que teve em Capitólio. Então, a Marinha foi acionada para o SAR, aquele acidente em Capitólio, e aconteceu no sábado. No domingo de manhã, eu já estava em Capitólio para prestar todo o apoio lá de assessoria, enfim, né, apoiar a Marinha nesse sentido. E é tudo muito rápido, assim, e não tem dessa, assim, tá na praia, Laís, tem que ir para lá. Então, é mais ou menos isso. E aí eu corro e já tenho que ter as coisas mais ou menos organizadas. Então, isso é uma coisa que as Forças Armadas dão pra gente, sabe? Da praticidade, Você pode planejar a sua vida toda, mas
não dá para planejar tudo. Sempre vai acontecer o inesperado e você precisa estar pronto para isso. Então, isso eu aprendi na Marinha. E não ficar com raiva, chateada, porque, poxa, planejei toda uma viagem e agora, caramba, vou ter que ir lá para Petrópolis, sabe? Então, isso. E eu acho que você aprende isso, porque a vida é isso, né? A gente passou por isso na pandemia, né? Quantos projetos, tantas pessoas a gente tinha na pandemia, de repente veio uma pandemia e ninguém mais sai de casa, o que faz? Então, as Forças Armadas dão isso pra gente, de aprender a resolver muito rápido, planeja, mas muda tudo ali com uma facilidade grande. Isso é muito legal. Então, acho que o meu recado, né, aqui para quem está estudando para entrar no concurso, não desista. Eu estudei, persisti até o meu último momento para entrar, não consegui, perdi ali para essa redução de idade também. Mas era um sonho que eu persisti até quando foi possível. E eu falo que todo mundo deve se dedicar, persistir no seu sonho, porque com certeza vai valer a pena. Legal. Show de bola. Pessoal, foi mais um 01cast, né? Se você gostou desse episódio, comenta aqui, curte, compartilha com um amigo, segue a gente nas redes sociais aí, @concurseiro01_oficial e concurseiro01_engenharia. Laís, quer deixar suas redes sociais? Ou as redes sociais da Marinha também, né? Por favor, as redes sociais da Marinha, claro, né? Marinha MB Oficial, é o nosso Instagram. O nosso canal do YouTube também, Marinha Oficial. E a partir dessas vocês encontram as outras que a minha memória falhou aqui. Mas, por favor, sigam a gente. Vocês vão ter muitas informações lá, muita coisa legal. E vem em breve aí um novo episódio do Isso é Marinha, pessoal. Legal. Fica um ligado. Canal que vale a pena ver. Vale a ver. Entra no canal da Marinha, tem a playlist lá do Isso é Marinha, é bem legal. Bom, é isso, né? Comenta aqui o que você gostaria de ter perguntado para a Laís, porque eventualmente, se a Marinha deixar, a gente traz ela de volta. Comenta também quem você gostaria que a gente trouxesse aqui, tá? Pode comentar se tiver algum gourmet que a gente comentou aqui que vocês conhecem, querem que a gente traga, ou algum Comanf. A gente pode chamar também. Acho que é isso, né? Segue a gente nas redes sociais, a gente tá sempre falando lá sobre quais são os episódios da semana, soltando os cortes e tudo mais. É isso. Pessoal, valeu! Valeu, abraço.